Olá, bom dia. Às 3 horas da manhã estamos gravando mais esse vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos e, em continuidade aos anteriores, no nosso curso Projeto Caribu, que é complementado pelo Colégio dos Magos Caldeus. Assim, todos aqueles de vocês que quiserem fazer um aprofundamento ou ter algum tipo de explanação maior, então pode se matricular no Colégio dos Magos Caldeus, escrevendo por meu e-mail, que está aqui abaixo, e então terá uma, duas, três, quatro ou tantas aulas quantas quiser. Já temos 12 inscritos e assim nós estamos mostrando como é que o sionismo, movimento de origem divina, iniciado por Moisés, como dizem os sionistas, realmente é a primeira prova e o primeiro movimento sionista que acontece na Bíblia, descrito minuciosamente, mas nós já vimos que o que está na Bíblia não corresponde à verdade histórica, a começar pelo nome de Moisés, quer seja Mesi, quer seja Masha, quer seja Moshe, né? O Azarsif. Então, agradecemos os donativos, né? Acho que a cadeira hoje eu posso mostrar. Aqui, ó, atrás de mim, tá vendo? É mais um donativo. É grande, ó. É anatômica. Foi donativo que nós recebemos, deixando assim aquela cadeira desconfortável. E hoje mostramos a vocês. E assim, passo a passo, vocês estão enriquecendo as nossas possibilidades de fazer, agora com todo o conforto, cada vez mais os nossos vídeos, baseados principalmente na verdade e com a anuência de vocês e a cooperação de vocês. Muitas vezes, cooperação indispensável, quer pelos comentários, quer pelos vídeos enviados. Assim, agradeço. E não poderia deixar de finalizar esse agradecimento, né, dando o meu preito de admiração, louvor e gratidão aos meus 8 caribus, que me dão uma vida digna. São dos 37 anos atrás, e agora teremos uma nova geração de caribus. Comecei esse vídeo por esse agradecimento, para não interromper a gravação do vídeo em si. Então, vamos começar. Bem, a primeira pessoa confiável que tenta retirar os 5 véus que encobriram o texto original é Harold Bloom e David Rosenberg. No esforço hercúleo, através de um programa de computação que eles colocam no seu livro, eles começam com o título O Livro de Jota, onde eles, através, como eu disse, de um programa de computação, eles começam pela narrativa do Gênesis 2, aqui estamos no Gênesis 2, e vão até a morte de Moisés. E depois confessam candidamente que não conseguiram fazer o que pretendiam. Ou seja, aqui já são os comentários, e depois de fazer essa obra magnífica, eles dizem, não conseguimos e ninguém conseguirá. Então, nessas pequenas páginas, estaria aqui o esforço desses 2 gigantes, Harold Bloom e David Rosenberg, com o nome de Livro de Jota, onde ele pretende chegar ao original que Salomão teria mandado escrever, que já é o original copiado dos rolos e papiros que Davi tinha sequestrado dos povos vizinhos. Ou seja, o original copiado por Salomão, por 2 redatores, que ele chama ambos de J, que são 2 mãos complementares. Então, já o original de Salomão já é uma interpretação e uma adaptação dos originais de várias tradições que
Davi tinha sequestrado dos povos vizinhos. Entenderam bem? Então, os povos vizinhos da bacia do Mediterrâneo têm suas tradições, escritas em papiros e pergaminhos. Essas tradições, quando Davi faz a conquista do seu reino, do Nilo até o Eufrates, Davi sequestra esses papéis. Esses papéis são originais de tribos diferentes, tradições divergentes, por isso vão dar certas incoerências que nós não sabemos quais são, porque Salomão vai pegar esses originais, que são de fato e merecem, são os únicos que merecem o nome de originais. E Salomão vai pegar esses rolos e vai dar uma redação. Essa redação terá um motivo. A culminância da reunião de todos aqueles documentos, aqueles rolos, papiros e pergaminhos, será a epopeia de Davi. Então, essa é a tese muito bem fundamentada desses dois gigantes, que aí não vai, é claro, conseguir chegar nem a redação dos dois redatores que ele chama J, mas são duas mãos diferentes, ele diz aqui, embora seja um só J, porque chama Javista, mas são dois autores diferentes. E ele dá as razões por quê. Muito menos ele vai saber o que seria a redação dos escritos originais dos povos aos quais Davi sequestrou as redações, os pergaminhos que pertenciam a cada um desses povos. Mas ele tenta, ele faz a tentativa. Então, chegar até a redação original dos povos dos quais desses escritos foram roubados é impossível. Isso ele sabe que não chegará. Esses papéis são espaços vindo de direções as mais variadas, de tradições completamente diferentes, mas ele espera chegar, pelo menos, à reunião desses papéis numa única redação, que ele chama o livro de Jota, que seria feita por dois escribas da corte de Salomão, que ele chama Jota, Javista, o autor Javista, e ele deixa claro que são dois, embora ele dê um nome só. Ambos são identificados pelo nome Jota. E ele, depois de fazer essa maravilhosa obra de clivagem, ou seja, peneirando tudo para tirar os 5 véus, o eloísta, o sacerdotal, o deuteronomista e o redator final, ele tenta tirar essas camadas, portanto, são 5 camadas que recobrem o original, e ele tenta tirar as 4 camadas e não consegue. Faz a obra dele e não consegue. Coisa semelhante é feita pelos Testemunhos de Jeová na sua Bíblia, que é conhecida vulgarmente a Bíblia das Testemunhas de Jeová, mas não é esse o nome que eles dão. Eles chamam as Escrituras Sagradas do Novo Mundo. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. As Testemunhas de Jeová fizeram um trabalho semelhante, usando 2 peritos que também fizeram um programa de computador. Então, o esforço de ambos é semelhante. E aqui é Westcott and Hort. Então, Westcott and Hort são os 2 autores de uma tentativa de escoimar da Bíblia que você tem na sua casa hoje. Por isso, a Bíblia das Testemunhas é diferente, porque ela é submetida a uma programação de computador que vai tirar, ou pelo menos tentar tirar, todas as adições das mãozinhas da propaganda sionista que fez com que a Bíblia fosse o que você lê hoje. Então, são 2 tentativas, embora a Testemunha de Jeová não seja tão conhecida, e embora a tentativa de Harold Bloom seja também desconhecida, mas são 2 tentativas de descobrir, de tirar os véus, as 4 camadas que recobriram
a redação original feita por Salomão. Nenhum dos dois consegue. Nem Westcott e Hort, são dois autores, não conseguem. Ali você vai perceber facilmente. Nem David Rosenberg e Harold Bloom conseguem. Ou seja, a conclusão é impossível chegarmos aos originais, mesmo os que Salomão fez, quanto mais aos papiros e rolos que Davi sequestrou dos povos que ele conquistou. Logo, a Bíblia que nós temos hoje está coberta, recoberta e encoberta. Por isso chamamos revelação. Velar quer dizer cobrir, revelar quer dizer cobrir de novo. Então é 5 vezes velar. Mas esse nosso vídeo vai ter o objetivo de mostrar que a propaganda sionista, que é o objetivo desses autores, né? Salomão tinha um objetivo: tornar o pai dele, Davi, ainda naquela época, enquanto geralmente, provavelmente, diz o Harold Bloom, provavelmente os redatores do livro de Jota, ou seja, da Bíblia que Salomão mandou fazer, passaram várias vezes por Davi nos corredores do palácio e agora estão escrevendo sobre aquele homem que eles viam com admiração. Ele dá essa frase aqui e eles então vão fazer agora a epopeia, que esse é o objetivo de Salomão. Uma das maiores páginas da Bíblia, a história, o épico de Davi. Nem consegue os Testemunhas de Jeová, nem consegue David Rosenberg e Harold Bloom. Então, os sionistas fizeram a coisa de tal maneira, encobriram de tal maneira, lançaram camada sobre camada de tal maneira que nos é hoje totalmente impossível saber qual era a redação original de Salomão. E pior ainda, quais os papiros, qual a redação dos papiros nos quais os dois redatores iniciais, chamados Jota, se basearam. Ficamos assim com o que temos hoje e o discernimento para poder tirar daí as incoerências que a Bíblia apresenta. Mas o que vai ficar é o seguinte: a propaganda sionista, utilizando esse recurso safado, é incompetente, é burra, é completamente destituída do conceito de linearidade, texto, contexto, lógica. Tudo isso eles não têm, porque eles estão convencidos de que o povo ignorante aceitará qualquer coisa que eles digam. Essa arrogância e esse conhecimento, quer dizer, essa noção de que o povo aceitará tudo que a gente diga, vai fazer com que eles deixem pistas, rastros que nós perceberemos facilmente. Um deles está aqui, por exemplo. Nós acabamos de ler para vocês, no livro do padre Frederico Dattler, a epopeia de Eli e do seu filho Samuel. Está na Bíblia. No livro de Samuel, nós temos então Eli, a casa de Nob, e Samuel. Já falamos no vídeo anterior. Pois bem, Samuel e a sua história belíssima, tocante e emocionante, eu cheguei às lágrimas, não é conhecido no ano 430 a.C. Nós temos aqui um livro judeu, Pequena Enciclopédia Judaica, e aqui os redatores judaicos, quer dizer, aqui Bernard Casper, afirma categoricamente que os redatores da época de Esdras não conheciam nem o livro de Josué, nem o livro de Samuel. Gente, vou repetir. No ano 430 a.C., a relação de livros constantes na Bíblia que Esdras vai manipular, ele ainda vai alterar,
mas ele dá aqui a lista de livros, e ouçam bem, vocês não vão ouvir o nome Josué e não vão ouvir o nome Samuel. Segundo uma passagem clássica do Talmud, Baba Batra, a coleção de livros bíblicos já era conhecida e aceita nos dias de Esdras, ano 430. Essa descrição dá a ordem dos livros, faz a distinção entre profetas e históricos, mencionando os seguintes, ouçam bem, Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações de Jeremias, Daniel, Esther, Esdras e Crônicas. Depois, Esdras manipula esses livros e escreve, junto com os homens da grande sinagoga, que é a sinagoga de Satanás, é exatamente o movimento sionista mundial que ele cria. Ele acrescenta o livro de Ezequiel, os 12 profetas, o livro de Daniel, Esther e o seu próprio livro de Neemias. Aqui apareceu Samuel? Não. Apareceu Josué? Não. Isso quer dizer que no ano 430 não se conhecia o livro de Josué, não se conhecia o livro de Samuel. Essas duas histórias, esses dois épicos são completamente desconhecidos. Nem o livro dos Juízes. Então não consta nessa relação, página 26 de um livro judeu, a relação que Esdras ainda vai manipular, não tem o livro dos Juízes, não tem o livro de Samuel e não tem o livro de Josué. Ano 430. Ou seja, vai ser escrito posteriormente na Guerra dos Macabeus, lá pelo ano 300 e qualquer coisa, 350, 360. Entenderam bem? Ou seja, o que Salomão fez não incluía o livro de Josué, não incluía o livro dos reis, dos reis incluía. Né? Era do Gênesis até a morte de Moisés e depois o livro dos reis. Porque o objetivo é Davi. Então, Gênesis 2 até a morte de Moisés, primeira parte, um escritor, segunda parte, o livro dos reis, cujo ápice vai ser o grande épico de Davi. Mas, aqui, dito por um escritor judeu, no ano 430 não se conhece nem o livro de Josué, nem o livro dos Juízes e nem o livro de Samuel. Viram como é que os sionistas são burros? Viram como eles deixam rastros? E é através desses rastros que nós vamos perceber. Então, Esdras já pega a redação modificada, ou seja, J, que são os dois escritores da corte de Salomão, já fazem a cópia dos originais, e esse J, que são dois escritores, vão receber depois a adição de uma camada chamada Eloísta, depois outra que é sacerdotal, depois outra que é deuteronomista, depois outra que é do próprio Esdras. Pois bem, todas essas camadas não conhecem o livro dos Juízes, nem o livro de Samuel, nem o livro de Josué. Portanto, pura propaganda sionista. E aí, propaganda burra, porque é fácil. Nós temos aqui a relação. Vou ler de novo, para que vocês vejam como eles são burros, e como eles são incoerentes, e como eles não conseguem deixar fazer a coisa de maneira linear. Olhem bem. A descrição vejam bem, não vai aparecer Josué, não vai aparecer os Juízes, não vai aparecer Samuel. Os livros que chegam às mãos de Esdras, que vai fazer mais desgraça ainda, são Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias, Daniel, Esther, Esdras e Crônicas. Mais tarde, os homens da grande sinagoga, da qual Esdras é o chefe, e vai ser a última mão que vai adulterar, a última adulteração, vão escrever Ezequiel, os 12 profetas, vão completar Daniel,
que portanto são autores diferentes. Eles já tinham um Daniel, está dito ali, aqui eles vão completar, vão escrever Esther. E aí Esdras vai escrever o próprio livro, com o nome de Esdras, e o livro de Neemias. Aqui está a relação, não consta, portanto, aqui, nem Juízes, nem Josué, nem Samuel. Aliás, quando você pega a Bíblia e lê o livro de Josué, você percebe que é absurdamente heróico. Ou seja, uma epopeia fantástica que não aconteceu, diz a Carta aos Hebreus claramente. A Carta aos Hebreus é um livro cristão, uma epístola que diz com toda clareza que o livro de Josué é uma ficção. Assim, com clareza. Vamos explorar muito isso. Logo, se a Carta aos Hebreus, um escritor cristão, diz que o livro de Josué é uma ficção, é porque é uma ficção. E ele dá argumentos. Não há repouso para o povo judeu na terra conquistada por Josué. Não há terra conquistada por Josué. Então, toda a obra da Carta aos Hebreus se resume em desmitificar a Bíblia, dizendo que a epopeia que tem o nome de Josué não existiu, de fato. Não aconteceu realmente. Se você pega, por outro lado, o livro de Samuel, você vai ver que ele não tem ligação com o livro dos Juízes. Embora nós digamos que Samuel é o último juiz, o começo do livro de Samuel vai dizer: havia um homem em Ramaim, um sufita da região montanhosa de Efraim, que era filho de fulano, que era filho de Bicana e tal, que tinha duas mulheres, Fenena e Ana, e Ana pede a Javé um filho, e aí vem Samuel. E aí dentro do livro, o texto diz que Samuel exercia as funções políticas e exercia a função sacerdotal profética. Daí se deduz, é uma mera dedução, que se Samuel exercia as funções políticas, é, logicamente, um continuador do livro dos Juízes, porque a função política pertence aos juízes, mas rigorosamente. Não há nada que ligue o livro de Samuel ao livro dos Juízes. Então aqui nós temos o livro dos Juízes, onde tem Sansão, que é evidentemente uma história para crianças, e onde tem o livro de Jefté, a história de Jefté, que oferece a filha em holocausto, a Javé, Javé aceita, mostrando assim, que não há diferença nenhuma entre o Deus sanguinário Javé e os deuses sanguinários do panteão cananeu, Quemosh, Orotal, Baal, Moloque e Marduk. Isso tudo está aqui no livro dos Juízes. Sansão, uma ficção, é o Hércules dos judeus, e Jefté, que oferece faz uma negociata com Javé, oferecendo sua filha em holocausto. Não como Abraão, de uma maneira muito diferente, porque ele oferece e dá. Logo, não há nada que ligue o livro de Samuel ao livro dos Juízes. Nada. O livro de Samuel surge assim, sozinho, isolado, e nós deduzimos que Samuel é o último juiz, porque ele unge o primeiro rei. E ele está depois do livro dos Juízes. Então, é uma dedução e nada mais. Portanto, o livro de Samuel não consta da redação dos livros originais da época de Esdras, do cânon bíblico, vai ser produzido lá pelo ano 360, e igualmente o livro de Josué, Samuel e o livro dos Juízes. Então são 3 livros que estão na Bíblia, que não eram conhecidos no ano 430 a.C., portanto, só deveriam ter sido escritos lá pelo ano 360 a.C., ou seja, 200 anos depois do cativeiro da Babilônia. Vejam vocês como é fácil perceber
que os sionistas são burros, são incoerentes, não obedecem às mínimas leis da lógica histórica, mesmo a épica, que é a linearidade, que é o texto e o contexto, que é a exegese, né? Que é a lógica, e eles deixam tudo isso porque eles estão convencidos de que a população dos judeus e nós vamos aceitar tudo o que eles escreverem, seja o que for, por mais absurdo que seja. Eles têm essa convicção, mas é tudo propaganda sionista. E o objetivo desse vídeo é dizer isso. Pegamos agora um terceiro livro, que é Bíblico Léxico Litúrgico, do Padre Frederico Dattler, novamente Dattler, onde ele dá, em determinado lugar, a relação dos sumos sacerdotes. E aqui, o que é que ele dá? Quais são os sumos sacerdotes que ele dá? Ele dá, por dedução, a Bíblia não conhece todos os portadores da dignidade sacerdotal. As genealogias dos descendentes de Arão são incompletas e artificiais. E já começa dizendo, se você for ver a genealogia dos descendentes de Arão, somos sacerdotes, são incompletas e artificiais, porque são falsas. Mas nós temos o seguinte, Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, em Números 26. Tendo falecido os primeiros 2, a primogenitura passou para Eleazar, o qual lhe sucedeu no cargo. Números 20. O sucessor deste foi Finéias. Então aqui dá, como nós vimos ali, Arão, seu sucessor Eleazar, sucessor de Eleazar, Finéias. Mais tarde aparece a linhagem de Itamar, irmão de Eleazar, que funda a comunidade de Nob, na pessoa de Eli. Aqui, pura dedução. E aí, depois de Eli, nós temos... Eli foi seguido por Aquitobe e não Samuel. Pronto, aqui está a grande contradição. Eli foi seguido por Samuel, acabamos de ver. Mas aqui diz claramente, na página 129, que Eli teve como sucessor seu neto Aquitobe. Vejam quanta incoerência, vejam como os sionistas são burros, animais, não têm a menor noção do que é escrever uma história, mesmo que seja um épico, mesmo com as liberdades concedidas a uma epopeia. Eles não têm a noção de linearidade, eles não têm a noção de lógica, eles não têm critério, eles não têm a noção de texto e a crítica textual, o contexto, nada disso, tudo isso é desprezado por eles, porque a propaganda sionista é burra, incompetente, incoerente, e nós que temos essa sabedoria, vou usar essa palavra, veremos facilmente que tudo não passa, como disse Solomon Sandhi, de uma invenção. Assim como houve a invenção do povo judeu, há a invenção de várias histórias. Então aqui nós temos apenas um homem corajoso, professor de História da Universidade de Tel Aviv, chamado Solomon Sandhi, que diz que não há povo judeu, e um aluno meu disse assim, quer dizer que a relação dos meus antepassados, tudo é falsa? Eu disse, infelizmente, sim. Porque quando Moisés sai do Egito, agrega aos 200 mil homens que saem com ele, todos os insatisfeitos do caminho. E aí quantos ficam? Pelo menos mais 50 mil. E quando ele chega na Arameia, todos os arameus que são simpatizantes do culto de Javé se agregam a esses 250 mil. E vão ficar, vamos supor, 300 mil. E depois, quando Josué entra em Canaã, supostamente, os cananeus que se convertem, por exemplo, os gabaonitas, aparece claramente, depõem as espadas diante de Josué e dizem, faremos o que você ordenar, não combateremos os adoradores de Javé, porque ele é um Deus invencível. Então, tudo invenção. Não é somente o povo judeu, mas toda a propaganda sionista é uma invenção. E essa invenção está na nossa Bíblia hoje. E essa invenção nós lemos, e os pastores evangélicos, os padres católicos,
os bispos e os rabinos judeus leem como se fosse tudo a mais pura verdade e nos convenceram disso. E quando eu digo a verdade aqui, escandalizo muitas pessoas. Mas os sionistas são burros, porque é fácil você tirar as camadas adicionadas. Acabei de mostrar que ali o padre Frederico Dattler diz claramente que o sucessor de Eli é Aquitobe, seu neto. E aqui, na carta aos Hebreus, o padre Frederico Dattler, o mesmo padre Frederico Dattler, diz que o sucessor de Eli é Samuel. Olha, aqui ele diz, Eli foi sucedido por Samuel, embora tivesse um neto chamado Icabode. Aqui, fazendo outra relação, ele diz, difícil saber qual é, porque é incompleta e porque é confusa, e dá como sucessor de Eli seu neto Aquitobe. Ou é Samuel ou é Aquitobe. Não é nenhum dos dois, não sabemos jamais o que será, porque é tudo propaganda sionista. Tudo. O que os sionistas querem é fazer a propaganda do seu movimento, e aí, lá para o ano 360, na Guerra dos Macabeus contra os sírios, para que haja uma comprovação de que a luta de Judas Macabeu, que dá a sua vida para defender a sua terra, esses livros justifiquem que aquela terra já tinha sido conquistada antes por Josué, já tinha sido conquistada antes pelos personagens que estão nos Juízes, Gedeão, Otoniel, Jefté, Débora. Apenas, portanto, são livros que vão ser escritos no ano 360 para dizer o que aconteceu, supostamente, no ano 1200, e assim justificar a luta dos Macabeus por uma terra que seria, segundo esses livros, a herança do povo israelita, pelo qual os Asmoneus, que é o nome verdadeiro da dinastia, e vão tomar o nome de Macabeus, darão a vida. Ficando apenas Jonatas Macabeu como sendo o último vivo da família. Todos os demais morrem. Então, são 3 livros que não sabemos como surgem, mas que é fácil perceber, que só vão ser escritos lá pelo ano 360, e quando a gente compara as diversas versões dos eruditos, o padre Frederico Dattler diz aqui que Eli foi sucedido por Samuel, e diz aqui que Eli foi sucedido por Aquitobe. Absurdo que ele próprio diga, fazendo um estudo, aqui diga que Samuel sucede Eli, e aqui ele próprio diga que Eli é sucedido por Aquitobe. Então, assim, até os melhores se deixam levar pela propaganda sionista. Tudo uma invenção. Então, vale a coragem do professor Salomão Sande, dizendo que o povo judeu é uma invenção, e aqui nós acrescentamos, e as sagas, a maioria delas, são inventadas como propaganda sionista para justificar a crueldade com que Josué aniquilou os povos que ele teria conquistado, se fosse verdade, que os juízes, pouco a pouco, foram conquistando pedaços por pedaços de terra. Os danitas procuram uma terra que no mapa que damos anteriormente já é deles, né? E um levita da tribo de Judá aparece e vai se tornar sacerdote desses danitas na cidade de Laís, que será depois substituído, quando morto, por Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Então você vê que a Bíblia é, para um crítico, e do ponto de vista crítico, uma peça cheia de absurdos, cheia de incoerências, cheia de contradições e, às vezes, de grandes mentiras. Piedosas mentiras. Por quê? Não passa de propaganda sionista. E os sionistas são burros.
E é fácil, para quem tem um pouquinho de juízo, perceber como Harold Bloom diz aqui, é impossível, tendo a redação atual da Bíblia, mesmo a das Testemunhas de Jeová, que já passou pelo crivo de 2 autores que são peritos em computação, e eles vão fazer escoimar o que está a mais na Bíblia, mas não conseguem tirar as camadas sobrepostas, e eles dois são chamados Westcott, é o nome de um, e Hort é o nome do segundo, que vão tentar a mesma coisa que Harold Bloom e David Rosenberg. Nenhum nem outro conseguem. Portanto, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová não é confiável do ponto de vista crítico, e aqui o próprio Rosenberg e Bloom vão dizer: tentamos, mas não conseguimos. Mas o que conseguimos oferecemos a vocês aqui, do Éden até a morte de Moisés. Pronto, aqui está. Fomos vítimas de uma propaganda mentirosa que nos convenceu de que esse livro é a mais pura verdade, mas aí quando os ateus, ou os livres pensadores, ou qualquer pessoa inteligente lê, percebe que a maioria das coisas que está aqui não passa de invenção. Essa denúncia é feita por Salomon Sande em relação ao povo judeu, mas nós vamos além. Não é somente o povo. A maioria das sagas contidas na Bíblia são épicos, que são, portanto, criações, porque uma epopeia é uma invenção. Assim, percebemos que a Bíblia não passa da propaganda sionista. Esse livro aqui é simplesmente usado e manipulado pelo sionismo internacional para fazer propaganda dos seus métodos, dos seus meios, e manipulando esse livro, convencer a todos que eles são os donos do mundo, porque herdaram por promessa de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Josué e a todos os outros. Para conseguir fazer com que essa ideia prevaleça, eles vão fazer todo tipo de arbitrariedade. Aqui é, portanto, essa análise e essa denúncia. Então, nós temos condição de chegar à camada subjacente que é verdadeira, mas com muito esforço. Como eu disse a vocês, um levita da tribo de Judá é um absurdo. Os danitas procurando uma terra, quando no mapa dado por Josué, lá existe um local onde tem Dan, na Palestina. Então, se existe na Palestina um território que pertence à tribo de Dan, como é que você vai ver isso no livro de Josué? O mapa é do livro de Josué. Quando você vai para o livro dos Juízes, você vê os danitas procurando uma cidade onde se estabelecessem, uma terra onde pudessem morar, porque não tinham recebido nada de Josué. E aí a gente vai percebendo as incoerências, porque eles são burros. Eles são burros. Por mais que eles queiram, o que está aqui escrito denuncia, e mais, e mais, e mais, e mais, que eles não têm competência, não têm inteligência, não têm a sagacidade de fazer a coisa de uma maneira que seja plenamente lógica, coerente e linear. E fazem uma merda. E convenceram com essa porcaria que eles fizeram gerações e gerações de que a Palestina pertence aos sionistas. E não só a Palestina, o mundo. Agora Putin está desconstruindo isso, porque não é verdade. O sionismo, movimento legítimo, idealizado por Javé, Deus, confiado, segundo a Bíblia, a Abraão, Isaac e Jacó, é finalmente realizado por Moisés no Êxodo. Aí nós já temos provas históricas. Osar Sif faz uma negociação com Meneftá. O agente de imigração do Egito registra a saída de 200 mil homens, sob a chefia de Osar Sif, sacerdote de Heliópolis. Já estamos na história. Então é possível crer na Bíblia? É. Mas temos que saber que para crer na Bíblia, teremos que desconstruir
as invenções, as camadas sobrepostas pelos sionistas para nos convencer de que o mundo pertence a eles. Essa é a grande denúncia que eu faço nesse livro. Por isso o professor Marlanf ora é crente e ora age como fosse o ateu mais ranheta. Crente porque eu consigo ver as incoerências e escoimá-las, retirá-las. E aí vejo a verdade subjacente. E crítico exatamente porque, ao ver essas incoerências, eu tenho que denunciá-las. Para que vocês percebam com a tristeza que o judeuzinho me disse, né? Eu digo judeuzinho com carinho. Quer dizer que a descendência, a linhagem que eu tenho dos meus pais não é verdadeira? Eu falei, não, meu amigo, não é verdadeira. Porque não existe um povo judeu segundo o Salomão Sandro. E não existe Josué, e não existe Davi, como é dito ali, e Samuel não é o sucessor de Eli, segundo o padre Frederico Dattler, e assim, se a gente for seguir a crítica, nós vamos perceber que a Bíblia é uma grande mentira, mas não é assim. É apenas uma propaganda mal feita, alinhavada, de uma maneira burra, mas que convenceu o mundo de que o planeta Terra é o planeta Rothschild, como bem disse M.S. King. Mas agora já não é mais. Putin vai dar um pé na bunda deles e eles já sabem que perderam a cadeira do poder. Aqui está dito, portanto, que vocês, quando leem a Bíblia, saibam que tem duas leituras. A leitura do crente e a leitura do crítico. E as duas são aparentemente opostas, a menos que você perceba que pode complementar uma com a outra. Porque se você escoimar as 5 camadas sobrepostas à camada original, chamada J, você perceberá que há incoerências e que há sobreposições de texto sobre texto. Em Êxodo 6, Javé diz, não me revelei como meu nome Javé, nem a Abraão, nem a Isaac e a Jacó. E se você vai em Êxodo 6, e se você vai a Gênesis 28, aparece um homem na escada que diz, eu sou Javé. Para quem? Para Jacó. Se ele não se revelou a Jacó como Javé, como diz Êxodo 6, então como é que em Gênesis 28 aparece numa escada um homem que diz, eu sou Javé? Ou uma ou outra. Uma das duas está mentindo. Então é invenção sobre invenção, mas nós conseguimos, graças a Deus, perceber essa sobreposição, escoimar o erro, fazer uma peneirada e descobrir, como o professor Salomão Sandro descobriu, o que é invenção e o que é verdade. Graças a Deus. Portanto, creio naquilo que, tirada as excreções, os excrementos, vou até dizer assim, então é a verdade bíblica. Podemos fazer isto. E é o trabalho dessa série. Agora estou explicando para que vocês percebam, porque ora eu ajo como crente e ora eu ajo como crítico ferrenho. Perceberam bem? Espero que tenham entendido. Então, aqui agradeço a quem vê esse vídeo e espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei ser o mais claro possível e até a próxima.